Informação importante sobre o futuro de Abel Ferreira. Qual a influência da saída da filha do Brasil em relação à resposta do treinador português para a renovação de contrato ao Alviverde? Falo também sobre o Palmeiras, que está 360 milhões de reais acima do previsto na temporada. Para completar, o Palmeiras projetando um retorno antecipado de um atacante, tem as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo. Pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Hora de falar sobre o Palmeiras que refez as contas e imagina que pode contar com Bruno Rodrigues, atacante comprado por 25 milhões de reais ainda em 2025. Você deve estar super confuso sobre a data de reestreia do atacante. E aí eu vou lembrar o caso para você entender o contexto. Ele é comprado depois de uma grande temporada de 2023 com a camisa do Cruzeiro, embora pertencesse ao Tombense. Operação de 25 milhões de reais. No segundo jogo da temporada de 24, ele sofre uma lesão no joelho e precisa parar. Ele opera, esse joelho faz uma artroscopia e retorna no mês de maio. Acontece que em maio ele sofre uma lesão muito mais grave, do tendão patelar do joelho esquerdo, bem parecida ao que o Ronaldo Fenômeno dos tempos de Inter de Milão havia sofrido. Mais de um ano depois, e o Bruno Rodrigues ainda não conseguiu voltar a jogar. Recentemente participou de um jogo-treino por cerca de 30 minutos, o que aumentou a expectativa de que o atacante possa reaparecer ainda nesse ano. Vale a lembrança de que alguns dias atrás, em uma entrevista coletiva pós-jogo, o técnico Abel Ferreira afirmou que pretende utilizar o Bruno apenas em 2026. Imagino que essa declaração do Abel tenha tido o objetivo de diminuir a pressão em cima do jogador, para que exatamente as pessoas parassem de perguntar e ele não se sentisse ainda mais pressionado. Há muita preocupação do ponto de vista psicológico, de alguém que passou por duas intervenções cirúrgicas. A primeira no joelho direito, a segunda no joelho esquerdo. Mas a coisa tem evoluído, tem melhorado. A ideia do Palmeiras é dar mais minutos ao Bruno Rodrigues nesses jogos treinos que vão ser realizados daqui para frente, para que ainda no ano de 2025 ele possa se colocar à disposição e virar mais um reforço. Para a reta final de temporada, o Verdão disputa Libertadores da América, está na fase de quartas de final e enfrenta o River Plate. O Palmeiras também briga pelo título do Campeonato Brasileiro contra Flamengo e Cruzeiro. Quero te atualizar sobre o Palmeiras. Se do ponto de vista esportivo o ano de 2025 é ruim, do ponto de vista financeiro a coisa não poderia ser melhor. Vale a lembrança de que o Palmeiras ainda não ganhou títulos na temporada, mas depois de 8 meses, o resultado... Depois de 7 meses, nos 7 primeiros meses do ano, a expectativa de superávit era de 5 milhões e 800 mil reais, pois o resultado final é de um lucro de 366 milhões de reais. Ou seja, o Palmeiras arrecadou 361 milhões de reais a mais do que aquilo que imaginava. Vou até corrigir, não é que ele arrecadou, ele lucrou, porque esses 366 milhões de superávit equivalem a quanto o Palmeiras faturou, menos aquilo que gastou. Ainda assim, sobrou toda essa grana. Vendas de jogadores, participação na Copa do Mundo de Clubes, além de uma série de outras receitas, como por exemplo o Avante, ajudam a explicar o número espetacular. Nos 7 primeiros meses do ano, o Palmeiras registrou uma receita de 1 bilhão e 100 milhões de reais, contra 708 milhões de reais de despesas. Vai ser de longe o maior faturamento da história do Verdão. Com uma lembrança: Palmeiras, no ano passado, havia registrado seu ano com maior arrecadação, 1 bilhão 274 milhões. O Palmeiras está bem perto dessa meta, com apenas 7 meses no ano. Quero falar agora sobre o Palmeiras com atualização importante em relação a Abel Ferreira. A novidade diz respeito à matrícula da filha mais velha do Abel em uma universidade na cidade de Braga, em Portugal. Vale a lembrança de que recentemente, quando perguntado sobre o seu futuro, o Abel deixou bem claro que a decisão de permanecer ou não no Palmeiras passaria por sua família. E com a matrícula feita pela Maria Inês, a filha mais velha do Abel, em Portugal, dá para dizer que o Verdão corre um enorme risco de não contar com o seu comandante para 2026. Isso porque a esposa do Abel já deixou claro que pretende ficar perto da filha para dar assistência enquanto ela cursa a universidade. A Maria Inês havia passado em 2 faculdades, na Inglaterra e em Portugal.
mas optou por estudar na Universidade de Braga, mais próxima dos pais do Abel Ferreira. A família toda, tanto do Abel quanto da esposa dele, moram no norte de Portugal. Diante desse cenário, com a filha já matriculada na faculdade lá em Braga, na semana passada, inclusive, o Abel esteve em Portugal para cuidar de todo esse processo com documentação e a inscrição, a matrícula da filha. Hoje há uma preocupação do Palmeiras de que o Abel não renove seu contrato. A resposta tem sido cobrada pela presidente Leila Pereira, que concedeu praticamente tudo que o Abel pediu. Reforços, reformas pequenas no centro de treinamento, mudança da política, rejuvenescimento do elenco. Vários atletas veteranos acabaram sendo desligados e negociados ao longo do ano. Apesar de tudo isso, o Palmeiras corre sim risco de não contar com o treinador português para a próxima temporada. O único alento é que o Abel prometeu uma resposta para breve, até para que o Palmeiras, caso precise buscar um treinador, tenha tempo hábil de substituí-lo. O Abel foi alvo recentemente de uma proposta do Al Ahly do Egito. Essa oferta foi recusada, também o especularam no Fenerbahçe, algo que não se concretizou. O empresário do Abel já deixou bem claro que ele não sai, em hipótese alguma, antes de 31 de dezembro, quando se encerra o contrato. Hora de falar sobre uma novidade envolvendo a venda de Riquelme, do Palmeiras para o Zenit. Outra informação que você soube primeiro no canal do Nicola, te contei durante o final de semana que o time russo está disposto a bancar 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões de euros em bônus para contratar o atacante de 18 anos de idade, que ainda espera por uma oportunidade no time principal do Palmeiras, apesar de arrebentar na base. Também contei para vocês que o Palmeiras pediu 12 milhões de euros fixos, mais 3 milhões de euros em bônus, totalizando 15 milhões. A chance desse negócio acontecer nesse momento é pequena. Isso porque a janela de inscrições na Rússia se encerra na sexta-feira. Com um detalhe importante, o Zenit contava com a venda do Pedro, jogador formado no Corinthians e que é hoje um destaque lá no Zenit, para ocupar esse espaço justamente com o Alisson. Pedro tinha uma negociação com o Al Ittihad que poderia chegar a 35 milhões de euros, mas o negócio esfriou. A tendência é que o Pedro permaneça na Rússia, não abrindo espaço para que o Riquelme seja contratado. Riquelme que já foi alvo de 3 propostas de clubes do exterior. O primeiro deles foi o Sporting, disposto a pagar 2 milhões de euros por um empréstimo. Depois o Nottingham Forest apareceu com uma oferta de 6 milhões de euros, a mais nova oferta de 8 milhões fixos, mais 4 milhões, tudo em euros, ou seja, 12 milhões de euros por conta do Zenit. Só para completar, se você não conhece muito o Riquelme, só 18 anos de idade, artilheiro da Libertadores da América Sub-20 nessa temporada e artilheiro do Palmeiras tanto na Copa do Brasil quanto no Campeonato Brasileiro da categoria. Para falar sobre o Riquelme do Palmeiras. Eu contei com exclusividade aqui no canal, embora hoje muita gente tenha publicado sem dar nenhum crédito, e o mais maluco nem é isso, mas o mais maluco é outras páginas que começam a repercutir a informação e dão crédito para quem não foi o primeiro a publicar, mas tá tudo certo, beleza. Bora falar sobre o Riquelme do Palmeiras. O Zenit procurou o Palmeiras, oferecendo 8 milhões de euros fixos, mais 4 milhões em euros de bônus para esse jogador de 18 anos de idade, que foi o artilheiro da Libertadores da América Sub-20 no ano e o artilheiro do Palmeiras na Copa do Brasil. No Brasileiro, o Palmeiras foi campeão brasileiro Sub-20. O Palmeiras disse, não, 8 mais 4 a gente não aceita. A gente aceita 12 fixos mais 3. A janela na Rússia fecha essa semana, tá? E a janela na Rússia fecha na quinta-feira. E esse negócio, pelo que eu entendi, dificilmente vai sair, porque além da pedida maior, olha a diferença, né? O Zenit oferece 8 mais 4, para um atleta que não consegue jogar no profissional, 8 mais 4. Aí o Palmeiras responde que quer 12 mais 3. Então a proposta feita pelo Zenit, 8 mais 4, vira o mínimo que o Palmeiras pede, 12 e mais 3. E assim, se quiser pagar, paga, se não, não vai vender. Esse mesmo Riquelme já tinha tido uma proposta do Forest de 6 milhões de euros e uma proposta de empréstimo do Sporting de Portugal por 2 milhões de euros. Repito, o Riquelme ainda não jogou no time principal. Tá querendo minutos, tá pedindo minutos e não dão minutos para ele. Por que eu acho que esse negócio dificilmente vai acontecer? Além dessa pedida maior do Palmeiras, o Zenit estava contando com a venda do Pedro, ex-Corinthians, pro Al Ittihad, e essa vaga do Pedro seria utilizada pelo Riquelme. Lembra que eu falei para vocês agora há pouco daquela relação de atletas com menos de 21 anos de idade que podem ocupar 2 vagas? O Riquelme iria para uma dessas vagas, tá? E o Zenit, o CSKA e outros olhando sempre para atletas muito jovens do Brasil. Então é isso, família. Ficamos aqui com aquele giro de notícias importantes. E para você não perder nada, deixa aqui aquele like maroto. Inscreva-se no canal.
Ativa também a sessão das notificações para ficar por dentro de todas as atualizações do maior clube do Brasil. A gente está falando realmente do Palmeiras, o maior clube brasileiro, combinado? Um grande abraço para você. Não sei o que mais, olha para o próximo vídeo. Vamos para cima. Vamos.